Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos estar aqui a falar da situação da comunidade judaica, partindo de uma efeméride. Na próxima segunda-feira foram 70 anos que foi libertado o campo de concentração de Auschwitz, o maior dos campos de concentração, aquele que de alguma forma foi desenhado para exterminar, talvez da forma mais industrial de todos os vários campos de extermínio que houve no leste da Europa. Partimos dessa efeméride para não só falar do fenómeno do Holocausto, mas para regressar um pouco ao tema do antissemitismo na Europa e também no mundo. Jaime Gama, sei que vai apresentar este livro que acabou de sair, um livro da Esther Mushnik, precisamente sobre o campo de Auschwitz. Julgo que nunca esteve em Auschwitz, esteve em Dachau. Como é que é possível explicar aquele tipo de organização? Porque aquilo não era apenas um campo, era uma organização destinada ao extermínio de seres humanos. Eu acho que a montante da organização de extermínio em si e da gestão dos campos de concentração e dos campos da morte, os campos propriamente dito de extermínios, tem que se recuar um pouco para compreender como é que esse sistema tem lugar no pensamento nazi, como é que ele surge, como é que se aperfeiçoa e depois como se desenvolve com toda a sua crueza. E, na verdade, o pensamento nazi é um pensamento que vai muito beber às doutrinas racistas do século XIX. Quer Gobineau, quer um pouco também uma leitura de Darwin, o darwinismo social. E assenta o seu projeto numa filosofia racial que significava basicamente duas coisas. De um lado, expurgar a entidade alemã de tudo o que não fosse alemão, conceito de comunidade do povo alemão e dos seus elementos estranhos que devem ser aniquilados. Essa é a doutrina, baseando-se na ideia de que há uma luta violenta, constante na natureza, em que os melhores e os mais fortes devem eliminar os piores e os mais fracos. E, por outro lado, também na ideia de que o povo germânico, ou o povo ariano, ou o povo nórdico, aí há várias versões, tem o direito de subjugar os eslavos da Europa Central e de Leste. Aí já não tanto aniquilar, mas subjugar. Aliás, a expressão mais interessante dessa teoria é a defesa que é feita de que os eslavos deviam ter como grau de ensino máximo a 4ª classe, a instrução primária, para serem uma mão de obra disponível, mas não qualificada, em relação ao que seria a expansão natural da Alemanha para leste. Portanto, o nazismo conjuga, de um lado, uma doutrina racial que tem uma aplicação eugénica na sociedade alemã, limpar da sociedade alemã o que não é germanicamente puro, e, por outro lado, manter supremacia em relação à Europa eslava. Isto também por alternativa à circunstância de que os alemães não tiveram, nem provavelmente teriam, uma expansão colonial fora da Europa, como a Inglaterra ou a França. Bom, o colapso da ordem liberal-democrática da República de Weimar, a organização do partido nazi misto de força política e de força de choque, a militarização desse grupo, o uso indiscriminado da violência e depois o acesso ao poder, numa primeira fase com a hegemonia política plena,
com a eliminação dos concorrentes políticos. No princípio, toda a violência é dirigida para eliminar os opositores políticos. Depois, uma violência dirigida contra os judeus na Alemanha através da guetização, dos pogroms, de execuções. Mas não é ainda o extermínio só surge mais tarde. E a expulsão dos judeus da Alemanha para os países confinantes e para outras áreas, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Austrália. Até num certo momento a ideia de fazer reservas judaicas na Europa Central e de Leste e em Madagascar. Mas quando há a expansão militar para leste, com a invasão da União Soviética, os alemães vão encontrar esses mesmos judeus que estavam nesses países e que tinham também fugido da Alemanha para esses países. Não só porque nesses países havia comunidades de origem judaicas muitíssimo mais antigas e proporcionalmente muito maiores. E no pensamento nazi, o judeu é o inimigo máximo da germanidade porque é o articulador entre os dois grandes inimigos que fazem a tenaz sobre a Alemanha, o comunismo e o capitalismo, na sua versão anglo-saxónica. Portanto, quando há a expansão militar para leste, é desencadeada, com a famosa conferência de Wannsee, a solução final, criação de campos de extermínio, já não só de concentração, mas de extermínio, dedicados, tendo por finalidade exclusiva a eliminação do povo judaico. Eu penso, aliás, que também aqui funciona uma psicologia de cerco, ou seja, a solução final avança também como vingança ao não triunfo da Alemanha na invasão soviética, com a derrota de Stalingrado, isso começa a ser visível, e à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E essa noção que assoma ao campo nazi de que a vitória pode não ser absolutamente concretizada, leva a exercer sobre esse, digamos, inimigo interno um grau supremo de violência pela aniquilação e pela solução final. Mas aí já não numa ótica dos que vão completamente triunfar, mas numa ótica de pura vingança por não terem podido triunfar. Sim, desse ponto de vista, por causa desse agente que na ideologia nazi tinha essa função unificadora, mítica, aliás, na tradição do antissemitismo europeu. Aliás, é curioso que nessa fase final da guerra há uma diversão de meios para a operação de extermínio dos judeus, completamente irracional do ponto de vista dos militares, nomeadamente meios logísticos, todo o esforço que é feito, por exemplo, e onde Auschwitz tem um papel central no extermínio dos judeus húngaros, que é feito já só na fase final da guerra, depois da queda do Horthy. Bem, mas este ponto final que o Jaime Gama falou leva-nos talvez a outros, que é a origem deste antissemitismo nazi, que é um antissemitismo ateu, não tem muito pouco a ver com... Ora bem, era isso, esse é um ponto muito interessante porque, vamos lá ver, historicamente, enfim, há uma vastíssima literatura à volta disso, há toda a questão, aliás, sobretudo nos países, na Península, não é? Sobretudo a partir do movimento dos reis católicos e que depois Portugal também segue, no princípio do século XVI, que há uma certa ideia de pureza de sangue, mas que é ligada à religião, ou seja, quem se converte, que é a questão aqui importante, porque aliás, de um ponto de vista espiritual percebe-se, quem se converte passa a pertencer ao catolicismo, passa a pertencer... Isso é uma coisa sobretudo portuguesa. Porque em Espanha fizeram mais a expulsão do que a conversão. Mas havia, apesar de tudo, sempre a hipótese, e mais portuguesa, aliás, nós nisso sempre fomos bastante mais subtis e mais sofisticados, e até melhores pessoas do que os espanhóis. Mas aí, portanto, o moderno antissemitismo, de facto, e que aparece um pensamento, enfim, que aparece ligado, portanto, a todos estes pensamentos de pureza da raça, que têm também muita influência. Aliás, muitos autores que são anglo-saxónicos, são ingleses, Winston Stuart Chamberlain,
E onde há, por exemplo, um fortíssimo sentido desta ideia dos judeus como perigosos para a comunidade é a França. A França de final do século XIX, muito com o Drummond, com o Edouard Drummond, não é? Que tem o famoso livro, panfleto dele, A France Juive, e depois muitas correntes, o caso de Dreyfus, que de certo modo parte muito a França, e a gente vê isso muito, parte um bocadinho a França em direita e esquerda, onde a direita é, por princípio, digamos, ideológico, bastante crítica, porque a ideia era que o Dreyfus, que era um judeu e que estava a vender segredos militares franceses aos alemães. Depois também, um país também muito com um antissemitismo forte, mas de outro tipo, até porque a comunidade judaica não era como em França, uma comunidade importante nos negócios, uma comunidade influente socialmente e que estava a fazer a sua ascensão social. Pelo contrário, eram comunidades muito, enfim, relativamente pobres. É a Rússia, com os pogroms, etc. E outro país também fortemente, e aí há uma certa linha católica fortemente antissemita, era a Polónia. Também. Quer dizer, aliás, na Polónia há massacres perpetrados pelos Exatamente. E há uma coisa muito interessante, que o nosso Essa de Queiroz, penso que é numa das cartas da Inglaterra, fala muito dessa questão dos judeus na Alemanha já, dizendo que ocuparam postos muito importantes, que em Berlim, na sociedade alemã, têm lugares muito importantes, sobretudo aquela média alta burguesia profissional, etc. Ele tem... Mas isso tem muito a ver com uma, digamos... Nós temos que inveja, às vezes vendo como um sentimento português, mas a relação com comunidades judaicas prósperas, relativamente prósperas, e a projeção... Económica e intelectualmente. Mas, exatamente, as duas coisas. E essa figura importantíssima no século XIX, que são os banqueiros Rothschild, os homens mais ricos do mundo. É curioso, porque a ideia, os Rothschild são de facto, aliás, a família típica e de facto muito importante, porque numa dada altura têm os 5 ramos não é, europeus, o de Londres, o de Paris, se não estou em erro, o de Milão, o da Áustria e o de Frankfurt, não é? A casa-mãe, aliás, é Frankfurt, aliás, o nome Rothschild é Rothschild, é escudo vermelho, em alemão, era uma casa que tinha um escudo vermelho, e eles tomaram o nome dessa casa. Portanto, essa ideia, e a ideia que aparece, aliás, muito até na própria... O Lord Rothschild faz uma grande fortuna com o Waterloo, não é? Porque é ele o primeiro a saber, devido a um sistema de comunicações que ele tinha, pombos correios que ele tinha montado, é ele o primeiro a saber, e portanto faz toda aquela manobra, em que também arruína muita gente. Portanto, aquela ideia de que há um poder secreto, clandestino, e depois os russos também publicam os famosos protocolos dos sábios de Sião. E, portanto, curiosamente, esse antissemitismo, em meu entender, tem duas origens. Tem uma origem que é uma origem das velhas classes tradicionais, que olham com muito... Aliás, isso durou até muito tarde, mesmo nos Estados Unidos, é muito curioso. Só aqui há poucos anos, há 20 ou 30 ou 40 anos, é que, por exemplo, os judeus começaram a entrar em certos clubes americanos, por exemplo, Metropolitan, em Washington, e certas associações. Havia uma discriminação também social ainda forte, não é? Não era... Portanto, isso tudo, e na Europa, século XIX, é muito isso. Aliás, vê-se muito, até na própria literatura, vê-se muito, não é? Vê-se muito essa... E depois mudou, a Inglaterra mudou com o de Israel, e quer dizer, num dado momento, de facto, os judeus começam a entrar em... Passar daí para a ideia de que há um grupo que existe dentro das comunidades que tem outras regras, que tem outras lealdades, não é? Não foi difícil. E eu penso que aí, agora como o Zé Manuel muito bem diz, é evidente que para haver este pressuposto da questão racial como domínio, tem que haver, de facto, um pressuposto ateísta na base disso. Aliás, as grandes eliminações do século XX, esses grandes totalitarismos, o primeiro ponto é, de facto, são herdeiros da morte de Deus, quer dizer, a ideia de que, a partir daí, portanto, a elaboração de doutrinas, e, portanto, de certo modo, este antissemitismo parece novo, moderno, nasce muito também, por um lado, de uma certa linha materialista ou de materialismo biológico, se quisermos pôr as coisas assim.
por um lado, e por outro lado nasce exatamente de uma deificação das construções humanas, portanto, são completamente, uma vez que é a célebre consequência do Nietzsche, não é? Como Deus não existe, tudo é permitido. Aliás, o Camus dizia ao contrário, porque exatamente se Deus não existe, nada pode ser permitido. Temos que ter muito cuidado com o que fazemos. Mas só para acabar, portanto, o antissemitismo tradicional era um bocadinho baseado na ideia do deicídio, não é? Do deicídio. Foram os que mataram os Jesus Cristo. Exatamente, que aliás foi praticamente mudado só no tempo do Vaticano II e das reformas de Paulo VI. Portanto, aqui são questões que eu acho que são muito interessantes e importantes, mas que infelizmente a maioria dos clichês que existe sobre isso tende, como tudo, como sempre a ignorância faz, para uma grande amálgama, não é? Jaime Gama, aquilo que torna, de alguma forma, o Holocausto um fenómeno único é que, enfim, houve vários genocídios na história da humanidade, houve vários genocídios no século XX. Continua a haver, mas nunca houve nada que tivesse as características industriais, digamos assim, da operação Holocausto, desta operação de extermínio. O próprio sistema, e eu penso que isso é explicado aqui precisamente também é uma das coisas que é explicada também neste livro, o próprio sistema dos campos de concentração não começa, quer dizer, é um sistema de grandes prisões antes de ser muito parcelarmente, porque nem todos eram, de facto, campos de extermínio, morria-se lá muito, mas não eram campos de extermínio, antes de ter os campos de extermínio, Auschwitz, Sobibor, Treblinka... Os primeiros campos, desculpe só interrompê-lo, os primeiros campos foram os ingleses que os fizeram na África do Sul, na Guerra dos Boers, para meterem a população civil. E, por exemplo, os ingleses normalmente são quem inventa estas coisas. Campos que são contemporâneos, que são os campos do Gulag soviético, que eram campos de trabalho, quer dizer, eram campos de castigo e trabalho, não tinham como destino, enfim, traduziam-se muitas vezes no quase extermínio de quem para lá ia, mas não era esse o objetivo. Não era esse o objetivo. Como é que definiria, de facto, essa unicidade, como às vezes se costuma dizer, do Holocausto? Olha, nós temos que ver que há, por um lado, o aparecimento da técnica e de técnicas experimentais. Há, por outro lado, o desenvolvimento de uma cultura de massas. E há também o aparecimento em grande força da propaganda. E a organização dos campos de extermínio visa, digamos, proceder à solução final em relação ao povo judaico também por uma forma mais barata e menos custosa e menos visível do que os outros sistemas que antes foram adotados, a violência dos espancamentos e dos fuzilamentos imediatos, a seguir a motins, que era a prática corrente das SAs, e depois também os fuzilamentos em massa operados por unidades especiais que os alemães criaram, as Einsatzgruppen, que atuaram em toda a Europa de Leste e na União Soviética e que tinham por finalidade a realizar execuções massivas de judeu-soviéticos, como eram entendidos à época. A criação dos campos de extermínio, no fundo, vem tornar este procedimento mais discreto. Os campos são colocados não na Alemanha, mas fora da Alemanha, são colocados em zonas onde possam ser disfarçados, na floresta, fora das localidades, não muito visíveis, e aproveitam o desenvolvimento do potencial de um pesticida, o Zyklon B, que é, aliás, pela primeira vez testado sobre soldados soviéticos em Auschwitz e que depois é usado como o agente principal da liquidação em 20 minutos dos milhões de judeus que acabaram por ser dizimados dessa forma. Os campos são estruturas muito complexas e, como dizia muito bem Primo Levi, que esteve preso em Auschwitz, houve, porventura, ao longo da história da humanidade, mortes mais cruéis. Mas os campos demonstram que nunca terá havido um procedimento em que se tenha levado tão longe o desprezo pelo adversário, que é
reduzido ali a nada. Os agrupamentos nos pontos de concentração, o transporte como gado nos comboios, a liquidação imediata dos mais fracos, a retenção dos mais fortes para trabalho até ao momento de serem abatidos, a recuperação dos cabelos para fazer tecidos, dos dentes de ouro para realizar pequenas acumulações de fortuna. Bem, uma das coisas e a destruição, a tentativa de destruição e de apagamento dos campos no final da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso revela uma poderosa mente em relação à aniquilação, numa guerra racial, numa guerra biológica, numa guerra eugénica que não tem precedentes em outras guerras e confrontações, porque, digamos, há guerras entre nações e países que têm alta violência. Há até guerras civis que têm altíssima violência. Mas a organização de um sistema de aniquilamento de um povo, que aliás não tinha armas para se defender, envolvendo toda a população, os homens, as mulheres, os velhos, as crianças, é algo sem precedentes na história. E isso é o que individualiza muito este genocídio. Porque houve, ao longo da humanidade, violência, houve, como diz Primo Levi, porventura até mortes mais horrendas, mas um desprezo tal por aqueles que se combatia, as suas características de população indefesa, a forma organizada e sequencial como tudo isso é feito e os meios técnicos postos à disposição desse plano são de facto muito perturbadores. Como é também perturbador os quadros que executam essa tarefa. Como é possível preparar pessoas como se elas tivessem numa guerra uma missão central e cuja missão central não é combater um inimigo, é destruir uma população civil completamente indefesa e fazê-la desaparecer. E tentar dar a isso uma configuração doutrinal. É certo que à frente dessa máquina de destruição estavam até pessoas que tinham uma formação académica qualificada. Himmler e Heydrich não eram marginais. Os académicos tinham formação. São os piores de todos. Os académicos são os piores. Tinham formação. Lados. Aliás, mas os comandantes dos campos, é famoso histórias que ouviam. Procurou desenvolver dia e ouviam música sofisticada de noite. Sim, mas isso também é procurou desenvolver uma filosofia de Estado e uma nova religião baseada no paganismo ariano para substituir não só o judaísmo como o próprio cristianismo. E essa doutrina é que é a base da formação, digamos, política dos quadros que procedem a essa execução. Deixa-me só lançar mais um ponto que tem precisamente a ver com isto. Que é, se no caso de precisamente académicos, intelectuais, de alguma forma, que conseguiam racionalizar, e a racionalização muitas vezes é o pior de tudo, porque leva-nos a limites impensáveis. Isso, nós, até porque eles deixaram testemunhos escritos, consegue-se perceber. Por exemplo, o caso dos Einstein Group, que atuaram na Ucrânia, por exemplo. Sim. Na Ucrânia eram alemães comuns, muitos reformados, polícias já com alguma idade, portanto, pessoas e cujo trabalho era executar mas executar a sangue frio, no caso, por exemplo, do grande massacre nos arredores de Kiev, em que centenas, milhares de pessoas foram mortas no mesmo dia com um tiro, depois deitadas para uma vala, tapadas, quer dizer, tudo isso era feito com uma enorme frieza, digamos assim, por pessoas comuns. Isso é que talvez... Como é que se chega aqui? Aqui não havia intelectualização. Eu queria aqui sobre um ponto que o Jaime Gama aqui estava a chamar a atenção. É evidente que estas características industriais só chegaram no século XX, porque foi aquele que, digamos, já aplicou isto nos tempos da indústria. Portanto, esta racionalidade, este sistema quase de produção, digamos, que se segue toda esta mecânica dos campos.
Mas a ideia de genocídio, até quase de grupo e de extermínio, onde aparece pela primeira vez, de facto desenvolvida, é com a Revolução Francesa, é com a Vendeia, quer dizer, o extermínio dos vendianos, nos textos dos próprios, alguns dos generais, como o Torrot e outros, é de facto exatamente, e os textos são nesse sentido, e a prática foi nesse sentido, é vamos eliminar esta população, porque estes tipos são completamente, são uns miseráveis camponeses completamente primitivos, não acreditam na verdade, na luz, na revolução, nessa coisa toda, portanto vamos eliminá-los, e assim procederam, enfim, na medida do possível, durante o tempo que lhes foi permitido. E portanto esta construção, é claro que aqui o elemento é racial, mas aí também quase, bom, e também vamos também pôr as coisas em várias áreas coloniais, felizmente não nas áreas portuguesas, mas houve também algumas vezes esse tipo de extermínio. Não mas tanto... entre o extermínio e o genocídio há alguma diferença? Sim, não é? O genocídio quer se eliminar... Genocídio, a Vendeia é um bocado esse tipo de situação. Aparece outro também que eu penso que, enfim, mas já são genocídios, vamos chamar-lhe ideológicos, porque, por exemplo, toda a lógica da guerra, da luta de classes e de que só com o extermínio da classe burguesa é que leva, por exemplo, e nos sistemas de extermínio comunistas, e sobretudo com o Stalin, mas depois também na própria China maoísta, a aplicação, no fundo, e no Camboja, é a aplicação de um conceito exatamente demoníaco, quer dizer, o outro, porque claro que aqui na coisa do sistema nacional socialista é uma deprivação de humanidade, é unmensch, não é humano, estes seres desaparecem, não é? É unmensch, não têm essa condição, portanto são um bocadinho, são como animais, são como gado, etc. Mas simultaneamente são terríveis, o ponto de partida é eles querem nos exterminar a nós, portanto aliás é muito interessante, porque uma das preocupações da teoria nacional-socialista da coisa dos judeus era dizer que os judeus tinham declarado guerra à Alemanha em 1936, portanto havia, digamos, eram tratados como inimigos por causa disso. É curioso que toda essa construção, por exemplo, Stalin aplica, também com uns milhões de vítimas, o sistema, por exemplo, da fome da Ucrânia no princípio dos anos 30, também a eliminação de uma área, de uma população, portanto, levada por esta lógica, quer dizer. Agora, a banalidade é tal famosíssima teoria não é, reflexão da Hannah Arendt sobre a banalidade a partir da figura do Eichmann, não é? Diz assim, bom, este tipo era aliás que aparece muito tratada nas Bienveillantes do agora não é o nome dele. Little. Jonathan Little. Exatamente, essa figura do... Tem uma das melhores descrições que eu conheço do massacre de Kiev. Do Eichmann aparece muito essa figura. Essa banalidade, esse cumprimento de ordens, infelizmente, quer dizer, eu acho que a partir do momento que as sociedades exatamente passam a ter como objetivo, não é, se desmoralizam no sentido que deixam de ter uma ética superior às leis escritas, as pessoas podem escrever nas leis escritas as maiores, enfim, os maiores horrores, porque está legitimado. Eu julgo que essas pessoas atuavam nesse sentido, quer dizer, a obediência à lei levava-as a cumprir isso, e no fundo as multidões são muito assim, quer dizer, há uma... O nazismo é um Estado de Direito, não democrático. O nazismo é um Estado de Direito. Mas que chega ao poder através de eleições. É um Estado que se regula por normas de encadeamento quase perfeito no campo administrativo. Aliás, que não tem Constituição. Normas inferiores com cobertura superior. Mas o Estado, a teoria geral do Estado Nacional Socialista é muito curioso, porque não tem, quer dizer, não há uma Constituição, quer dizer, não há uma Constituição nacional. Exato, é o Führerprinzip. Portanto, há o poder de onde é que qual é a legitimidade? É Volksgemeinschaft, é a comunidade nacional popular, e o Führer é uma espécie de intérprete, de médium dessa vontade.
Portanto, eles têm leis Todo o sistema constitucionais. de tribunais continua a funcionar. É? Aliás, aconteceu também na União Soviética, de resto. Há leis constitucionais, exatamente. Há leis e o sistema, os procuradores, os juízes, alguns deles julgados, por exemplo, em Nuremberg, precisamente por colocarem... O sistema judicial e penitenciário alemão é objeto do nazismo, em primeiro lugar, de uma depuração com a aplicação das famosas leis sobre a restauração da pureza da administração pública da Alemanha. E depois funciona hierarquicamente. Tem tribunais especiais, tem os tribunais do povo e tem uma hierarquia de magistrados que acata um direito derivado em termos de jurisprudência da ação do famoso Führer para a União dos Juristas do Reich, que era Hans Frank, e que definia a doutrina para ser aplicada implacavelmente. E tudo isso constitui uma estrutura vertical com hierarquia, com normas de cobertura, até com grande detalhe nas instruções de máximo pormenor quanto à prática das violências mais sórdidas. Aliás, é curioso, porque, por exemplo, enfim, é uma nova na vida dele, mas o Carl Schmitt tem um texto que é o Führer dito ao direito, a seguir à Noite das Facas Longas, que é exatamente... Bom, depois ele também o afastaram e ele próprio também se afastou um bocado, portanto ficou um bocadinho à margem dessas coisas, mas o Schmitt, que era de facto um pensador muito interessante e até completamente fora do comum e que hoje, aliás, é objeto de grande curiosidade, como é muito interessante. Há vários pensadores de direita e pensadores, enfim, até nacionais totalitários, como era um bocado o caso do Carl Schmitt, que hoje são objeto de grande atenção de certos setores de esquerda, mesmo académicos também, porque encontram aí justificação. No fundo, o Schmitt é um teórico do poder. O teórico é notável e que é de uma clareza extraordinária e que tem a coragem exatamente de ir ao fundo das coisas. Mas esse texto dele é muito interessante porque é exatamente um texto escrito para justificar. É um texto, aliás, relativamente imediato sobre portanto, aqui é no verão de 34, junho de 34, e o texto sai logo depois, que é exatamente um texto para justificar essas mortes da Noite das Facas Longas, que atingiram não só aquela ala, digamos, mais radical das SA, como atingiram depois alguns políticos até conservadores e alguns militares, etc. Depois de ter eliminado toda a oposição liberal, social-democrata e comunista na Alemanha, de ter também extinto os sindicatos e obrigado a integrar uma união sindical do Reich, Hitler confronta-se com a ala que menos controlava e que porventura continuaria a questionar qual o verdadeiro... Era uma espécie de revolução permanente. E usando as SS e uma parte do exército liquidou, decapitou a liderança das SA e as SA depois passaram a ser reformatadas notável do Visconti, o Visconti, o filme do Visconti. Os Les Damnés do Visconti tem isso. Mas vamos prosseguir e passar para um outro tema que de alguma forma está relacionado com isso, que é, apesar de tudo, era difícil ignorar. Digamos, isto foi feito em segredo, como explicou, as coisas eram feitas muito em segredo, mas, por exemplo, quando se está em Auschwitz, quando se percebe a dimensão que Auschwitz tinha, é quase impossível pensar que nas populações em redor, que apesar de tudo não era um deserto, isso não fosse conhecido. Quando se conhece a dimensão da máquina, e hoje há testemunhos sobre isso, de alguma forma, muitos alemães, para não dizer a maioria dos alemães, tinham noção de que algo se estava a passar. Mas não era na Alemanha também. A maior parte dessas coisas não eram na Alemanha. Não eram, mas passava pela Alemanha e executava. Agora quem sabia talvez eram os polacos. Os polacos também souberam, uns colaboraram e outros resistiram. Portanto, eu aí que nunca investiguei, posso emitir apenas a opinião. Eu acho que uma parte da população estaria intimidada e teria medo. E a outra parte era cúmplice, por razões de antissemitismo. E aí chegamos ao ponto que é,
depois desta experiência, depois de tudo aquilo que apesar de tudo sabemos, porque isto ocupa uma parte da nossa cultura, documentários nas televisões, grandes filmes, inúmeros romances, inúmeros estudos, sabemos que aconteceu, enfim, ninguém fala de uma repetição de um holocausto, mas o antissemitismo continua a ser uma realidade presente na política europeia e há pouco tempo falámos da França, mas na França, no último ano, houve uma imigração recorde de judeus de regresso para Israel, com receio de viver naquele país. Saiu recentemente um estudo em Inglaterra, no Reino Unido, dizendo que os judeus britânicos não se sentem bem, também se sentem, de novo, vítimas de preconceitos. Isto não pode ser só justificado porque há uma guerra no Médio Oriente e uma oposição a Israel. Mas vamos a ver. Eu acho que há uma história mais longa e se nós formos estudar a história do povo judeu, verificamos que toda a sua trajetória é desse ponto de vista enigmática. Aliás, isso é o que leva os próprios judeus a considerarem-se o povo eleito, protegido, exclusivo de Deus. A sua forte convicção religiosa está também intimamente ligada à sua sobrevivência, porque verificamos logo nas primeiras grandes migrações de Ur, na Caldeia, para o Egito. Os judeus são feitos cativos, escravos no Egito. Sim, os assírios depois os assírios e os babilónios, todos os impérios do Médio Oriente também subordinaram os judeus e os dispersaram. Mas os romanos, depois a Europa medieval, que recebe, mas não assimila os judeus e os expulsa entre 1000 e 1500. E até... porque os judeus, antes de serem expulsos da Península, foram expulsos da Inglaterra. Mas atenção, e até porque eu acho vários tempo mas... em que foram objeto de um relacionamento anticristão convivente com os árabes, acabaram também por ter com os árabes um problema a ponto de podermos falar de um antissemitismo árabe. Portanto, há aqui uma constante que eu penso que faz do povo judeu também um povo singular e único. É singularíssimo. Porque e a singularidade máxima é o ter sobrevivido é o mais antigo povo. A toda essa diabólica e violenta conspiração contra a sua existência. Há um texto muito interessante. É difícil dizer. O Junger, num dos diários dele, que penso que é já de 44 ou 45, tem exatamente uma reflexão muito interessante sobre isso, porque ele diz, bom, se formos ler aqui há 3000 anos nos textos dos povos que estão, há uma descrição daqueles povos do Império Persa e não sei o quê, de quem é que está, os únicos que sobreviveram até hoje, que havia dezenas de povos, não é? Os amalecitas, não sei o quê, os únicos que sobreviveram até hoje, de facto, são os judeus. Agora, sobrevivem... Na altura também não se chamavam bem judeus, não é? Tanto pois, um conjunto de tribos que ali existia. Mas aquela comunidade a que depois, de facto, os livros sagrados e a Bíblia dão sinal e dão unidade, até uma unidade que às vezes até pode ser a posteriori, mas depois tem uma coisa muito interessante, que eu por acaso, foi uma coisa que sempre me fascinou bastante em toda a narrativa, é que dessa comunidade saem muitas vezes, e perante os impérios que os dominam, uma espécie que a gente chamaria hoje quase os conselheiros estratégicos, quer dizer, o Daniel, o José com o faraó, o Daniel em Babilónia, não é? Com o Nabucodonosor. E depois todos aqueles judeus assimilados, os Flávio Josefo, eles simultaneamente... O senhor Azulei com Hassan II. Pois, exatamente. Eles simultaneamente... Eu ia recordar o caso de Marrocos. Os tesoureiros dos reis de Portugal, aquele Dom Judas, Dom David o Negro, tesoureiros dos reis de Portugal na primeira dinastia. E o papel que desempenharam em Istambul, os geógrafos, no Império Turco, a quantidade de judeus importantes, quer dizer... Portanto, há uma coisa muito interessante. O antissemitismo do século XIX, XX... É popular. Explica-se... E é popular. Porque 1789, a Revolução Francesa e os seus impactos favorecem uma inserção e promoção dos judeus nas várias sociedades europeias. Também, exatamente. É noção de cidadão. E o antissemitismo é uma reação de grupos sociais afetados
por essa aparição muito em interessante. posições sociais relevantes de todo esse na grupo. literatura. O Shakespeare, o Mercador de Veneza, de certo modo, tem algo de... Aliás, há uma coisa muito interessante, não sei se vocês se lembram de um livro que foi publicado aqui há uns anos. A famosa Magna Carta tem uma passagem que podemos considerar no limite do antissemitismo. Pois, mas aqui há uns anos apareceu uma biblioteca, que era a biblioteca que o Hitler tinha em Berchtesgaden, que foi para os Estados Unidos, e aqui há uns anos foi aparecido lá num armazém do exército americano, cerca de 2.000 livros, e muitos eram livros que o Hitler, de facto, era um tipo que lia muito e anotava os livros. Então, uma das reflexões do Hitler à margem de um desses livros é dizer os grandes textos antissemitas clássicos vêm de ingleses, por exemplo, Shakespeare, e depois diz, ao passo que os alemães, ele fala do Goethe, do Nathan der Weise, os alemães exaltaram imenso os judeus, e é uma coisa também que o Hitler sentia com uma certa... não gostava, quer dizer, e de facto é verdade, há uma série de textos. Portanto, este antissemitismo do século XIX, eu acho que é também já é um antissemitismo muito popular, muito... nasce também muito da inveja, não é? Nasce muito da inveja. Por exemplo, hoje dificilmente podemos dizer que há digamos, olhar para os banqueiros e dizer que são todos judeus. Não, os banqueiros judeus é uma história... Teve muita importância histórica, até porque, digamos... A família Rothschild sobreviveu, mas lidar com dinheiro era uma coisa que, no caso dos muçulmanos, até era quase proibido. No caso dos cristãos, não era proibido. Os judeus eram um bocado empurrados para ser mercadores. Não havia praticamente judeus. Por exemplo, agora há comunidades onde, de facto, os Estados Unidos, por exemplo, no cinema, já as 7 grandes produtoras cinematográficas, é tudo judeus, os fundadores, de facto. Os guionistas da maior parte das séries de Hollywood, aliás, o cinema, por exemplo, é uma área onde, de facto, há uma enorme influência. Isso vê-se nos Estados Unidos. Quer dizer, Mas isso não justifica o antissemitismo? Quer dizer, o que é que justifica hoje? Justifica, o que é que alimenta hoje o antissemitismo? Eu acho que o que alimenta o antissemitismo é a ideia que há, digamos, uma espécie de dupla lealdade. Isso viu-se muito, por exemplo, com os neoconservadores nos Estados Unidos. A ideia de que há uma dupla lealdade. E que, portanto, nomeadamente na maior... Os neoconservadores havia imensos judeus. Pois é, por isso mesmo. Os neoconservadores são exatamente um dos argumentos para o antissemitismo, no sentido que se diz eram mais leais a Israel do que aos Estados Unidos, ou tinham ali uma espécie de dupla de ambiguidade de lealdades. Portanto, isso é a ideia de que determinados elementos, por exemplo, nomeadamente nos Estados Unidos, que são o grande poder do mundo, que manipulam, digamos, a política e os seus interesses nos Estados Unidos em função da política americana, em função dos interesses de Israel. Aliás, dizendo-se muito, nem é bem de Israel, é muito de uma ala, aliás, direitista de Israel. E depois, eu penso que há uma coisa que aconteceu e que é muito curiosa, porque com a situação da Palestina, Israel seguiu, uma parte, digamos, do poder em Israel acabou por ter que observar determinadas medidas de militarização da população, porque é o tal ponto que eu acho que é muito interessante. Os judeus que na Europa se deixaram, de certo modo, massacrar como se fossem, enfim, cordeiros tranquilos e sossegados, como não quiseram que nunca mais lhes acontecesse isso, passaram exatamente no Médio Oriente e em Israel e na Palestina a ser exatamente o contrário disso. É toda uma história. O fenómeno para mim muito interessante é todo aquele grupo de judeus que chegam, que são radicalíssimos, quer dizer, os Irgun, a Stein, todos esses grupos, que são exatamente grupos que cultivam aquilo que faziam os fascistas, os bolcheviques, etc. A ação direta, os próprios trabalhistas iniciais. Exatamente. Portanto, esse fenómeno, eu acho que é um fenómeno, enfim, muito interessante, que é essa mudança e essa reviravolta, mas num grupo que hoje, de facto, enfim, está a diminuir no mundo. E, sobretudo, tirando Israel, diminui em todo o mundo. Claro. Os neoconservadores americanos têm duas componentes muito interessantes. Aliás, Montefiore, no seu livro sobre a história de Jerusalém, que é um livro fascinante, chama a atenção para este ponto. Os neoconservadores judeus dos Estados Unidos, no fundo, gostariam de subordinar a política dos Estados Unidos ao interesse do Estado de Israel. Mas há nos Estados Unidos os neoconservadores cristãos. Montefiore chama muito a atenção
para isso. E os neoconservadores cristãos têm o projeto de realizar a conversão dos judeus de Israel ao cristianismo. É um desígnio final. Mas esses não são neoconservadores, são velhos conservadores. Está muito em... Os evangélicos são velhos conservadores. Não, mas os evangélicos, aliás, também há obras já publicadas sobre isso. Digamos, uma boa parte do lobby, chamado lobby pró-Israel americano, é mais constituído por evangélicos do que provavelmente pelos batistas do que provavelmente pela comunidade. O lobby, a comunidade judaica de Nova Iorque é muito. Não, essa é toda liberal. É liberal, mas embora é liberal, mas não deixa. Aliás, isso vê-se muito bem nos livros do Philip Roth, vê-se muitíssimo bem essa ambiguidade, e vê-se também uma coisa muito interessante, que é todos aqueles judeus americanos, pelo facto de não estarem na linha da frente, são extremamente zelosos dos interesses de Israel, porque esta ideia, bom, não estou lá a dar o corpo ao manifesto, tenho que ser aqui, tenho que provar com as minhas opiniões que sou de facto também leal. Não é? Bem, o nosso tempo acabou, voou particularmente depressa, estaremos de novo aqui para a semana, seguramente para discutir as consequências da eleição na Grécia, que vai dominar os próximos dias e seguramente penso que mais do que os próximos dias. Até para a semana.